Eu achei muito interessante esse filme, 7 anos, né? Que é, enfim, é uma mediação empresarial para decidir uma questão entre os sócios, mas essa questão que é trazida para resolução, ela é um crime, né? Um crime fiscal. Então, em tese, como é que seria isso aqui na nossa realidade, né? Porque em tese aqui a ocorrência de um crime é a exceção para o princípio da confidencialidade, que é um princípio norteador da mediação. Em tese, qualquer uma de nós aqui, se tivesse sido chamada para mediar um conflito como aquele, essa seria a primeira questão que iria surgir. E agora? O que eu faço com isso, né? E isso não foi feito nesse filme, né? A mediação seguiu. Assim, em termos do que a gente faz como mediador, quando eles saem do impasse de que uns querem, outros não querem a mediação, né, que tem dúvidas sobre a mediação e tem toda uma história de como eles ultrapassam isso, ele coloca algumas regras para estipular assim, a partir de agora estaremos numa mediação. Então ele fala da escuta, ele fala da voluntariedade, que ele coloca como uma regra, mas que para a gente é um princípio básico da mediação. E justamente a autonomia da vontade, né? Que são os sócios que vão ser os responsáveis, né? Autores da solução. E ele fala muito sobre o respeito, né? Sobre as partes seguirem ali respeitando uma a outra, né? Quando ele percebe que os ânimos estão ali acirrados e eles têm uma questão ali importante para resolver. Ele faz questão de frisar bastante que ele está só como um facilitador, que ele em nenhum momento vai dar uma decidir nada ou decidir, né? Que é uma coisa que a gente, especialmente quando você trabalha dentro de uma área que você tem uma experiência da sua área como profissão de origem, às vezes os medianos forçam um pouquinho a barra, né? Agora, tem uma coisa que me chamou bastante atenção, foi qual era a questão que eles queriam? Quem vai fazer a transferência bancária e será a pessoa assumirá a responsabilidade do crime e será preso. E os demais vão ficar livres dessa possibilidade. E então era fazer a transferência bancária. E ele utiliza isso como um início de possibilidade da mediação. Bom, então a partir de agora vamos tratar desse ponto, que era, assim, digamos, podemos utilizar a palavra posição, que era a posição dos sócios, que era isso, queremos isso, era aquela coisa enfática. E ele usa isso e geralmente o que a gente faz é sair da posição para alargar e abrir outras possibilidades. Né? Ele não faz isso. Não faz isso. E eu pensei que ele fosse fazer isso quando ele, antes, né, de iniciar a mediação propriamente dita, ele conta a história da laranja. Porque ele levanta a possibilidade de outras opções. Sim. Então ele dá a entender os outros, olha só, quem sabe tem outras opções, né, com aquela historinha. E quando ele começa a mediação, ele marca a posição. Eu achei isso assim que... É como se ele comprasse a história dos medianos, ele embarcou completamente. É como se só tivesse uma solução, isso, né, Úrsula? Essa foi justamente a minha reflexão, né, que eu fiquei até pensando... Na questão do mediador mais focado para o acordo e no mediador mais focado para a transformação das relações, né? Porque eles eram sócios de anos, amigos e que queriam que a empresa assim continuasse a ter sucesso. Então eu fiquei com essa questão se talvez um mediador mais focado, né, nas relações mesmo, não teria trabalhado mais nas necessidades e nesse cuidado com o futuro, porque a sensação que eu fiquei em alguns momentos foi que
né, a competição entre eles iniciou porque um ficou querendo acusar o outro para ver quem que seria o que iria preso, né? Na verdade, ninguém precisou assumir mais coisa nenhuma. Mas todos teriam que se aturar a partir dali, Mas né? todos teriam que conviver com aqueles relatos todos a partir dali, porque aí veio traição, veio uma porção de segredos né, trazidos à tona ali. Eu fiquei pensando depois, quando o filme terminou, eu falei, gente, como é que aquelas pessoas vão conviver agora naquele mesmo espaço? Porque eu confesso que eu fiquei um pouco... Parte que eu achei interessante, assim, que quando ele perdeu um pouco nessa questão emocional, ele perdeu um pouco as rédeas, e uma das mediandas que acabou trazendo de volta e traz para os critérios objetivos, né? Que é muito importante, a gente fala bastante em negociação, para as partes se sentirem com uma solução justa, trazer para critérios objetivos. E ali ela puxa para 3 perguntas, que era sim ou não, né? Saindo da subjetividade, trazendo mais para a objetividade. Inclusive, que em alguns casos, ela mesma admitindo as questões que permeavam ela, que era... perguntava Você é se... imprescindível para a Você é imprescindível empresa? para a empresa? Eu não, porque eu já tinha até pedido para sair, né? A outra é, você ficaria confortável mandando uma outra pessoa para a cadeia para ficar 7 anos? Como é que seria o Quem teu, seria? né? Você se sentiria culpado com isso? Mas mesmo assim acabou tudo empatado, né? Aí acabaram indo para a votação. E aí vieram todos os segredos à tona, né? Coisas até que muitos não sabiam que acontecia ali dentro, né? Eu confesso que eu fiquei meio frustrada com esse mediador, porque eu acho que ele embarcou demais no que as partes deram uma direção e ele foi, né? E aí, como você falou, ele podia ter explorado muito mais, ter feito mais perguntas para entender mais aquela realidade, aquela dinâmica relacional dentro da empresa e até, de repente, estimular nas partes que elas trouxessem outras soluções que não aquela. Tem um lance que eu gostei muito, quando um dos sócios fala assim, isso pode acontecer comigo? Qual era Foi a uma questão? falta de respeito, porque um começou a agredir o outro verbalmente, e aí ele pergunta pro mediador, ele pode falar assim comigo? Pode falar Ele pode assim. me desrespeitar? Aí ele diz assim, que eu achei muito engraçado, vocês podem fazer tudo o que quiser, vocês podem respeitar tudo o que quiser. Agora eu também posso ir embora. Porque a gente fala isso na pré-mediação, que é importante que tenha um clima fala respeitoso, respeitosa, né? Que as pessoas possam se escutar. E tem uma hora que ele chega a levantar e aí ele vai cumprir, né? ameaçar e ir embora, né? Mas achei um filme assim, né, que trouxe uma série de reflexões para a gente estar pensando tanto nos estilos dos mediadores, como na qualidade dos temas, né? Porque a mediação, né, pode ser utilizada em vários contextos de conflitos, né? Então, achei interessante e achei que esse mediador vai ter bastante trabalho aí para restaurar e cuidar dessa empresa e das relações entre esses sócios, né?